olha só, hoje a gente vai fazer uma aula bem tranquila, bem de leves, apenas para poder estarmos reforçando acerca da tese na produção textual, tá? Eu vi que vocês ainda estão tendo um pouquinho de dificuldades para poder entender o que vem a ser de fato essa tese, então eu vou fazer um apanhado geral aqui, ok? Para que vocês possam estar tentando absorver melhor esse conhecimento, tentando absorver melhor o que é essa tese para colocá-lo em prática, para colocá-lo dentro do seu texto e, de fato, conseguir desenvolver uma produção textual um pouco mais encorpada, ok? Toda produção textual, meninos, toda, ela precisa estar embasada em algo, né? Antes de pensarmos em repertório, antes de pensarmos nos argumentos que nós iremos colocar dentro do nosso texto, a nossa produção textual, ela precisa ter um norte. Esse norte, ele será a nossa tese, tá? A partir da tese é que eu irei conseguir desenvolver todo o restante do meu texto, ok? E é justamente pelo fato de ela ser um norteador do meu texto que é que ela vem na introdução, tá? Então, a gente vai pensar na possibilidade de tema, né? Então, todo texto, toda produção textual que venha a ser lá do Enem, vestibular, ou até mesmo concursos, quando vocês forem prestar, eles vão dar uma proposta de redação. A partir dessa proposta de redação, vocês vão avaliar, vocês vão interpretar, vocês vão analisar, ok? O que esse tema ele quer passar. Todo tema, meninos, principalmente agora focando na questão do Enem, todo tema ele quer informar algo para nós, tá? E aí nesse caso, esse algo que ele quer informar, geralmente é a nossa problemática social. Quando eu falo geralmente, é para não estar generalizando, porque a gente não pode generalizar as coisas. Mas, na grande maioria, é uma problemática social. Então, se a gente pegar as edições anteriores do Enem, desde quando ele foi fundado, desde quando ele foi criado, até o ano de 2020, são problemáticas sociais. São problemáticas sociais e a gente vai pensar, tá? Nunca esqueçam disso. Porque envolvem a sociedade, porque envolvem as pessoas. E se tem problemas em meio à sociedade, a gente vai pensar numa série de fatores que desencadeiam isso, tá? Então, ó, feito esse apanhado geral acerca do tema, a gente vai chegar agora aqui na tese. Beleza, então eu já entendi que o meu tema, ele é uma problemática social e que eu preciso estar pensando nele como algo que causa problemas, tá? Então, eu tenho um problema geral e esse problema geral, ele vai desencadear vários outros probleminhas, beleza? Então, mediante a essa análise, mediante a esses fatores, eu vou construir a minha tese. A tese é uma frase, meninos, tá? Então, não precisam olhar para ela como se fosse um bicho de 7 cabeças, porque ela não é. Então, o que vocês precisam observar? Ela é uma frase e essa frase, ela é o coração do seu texto. Então, é como se o seu texto, quando não tem tese, ele não tivesse nada. Então, ele não tem nada, ele está morto, ele não existe. Então, pense na tese como se fosse, por exemplo, você sem uma opinião. Então, eu chego em vocês e falo assim, meninos, o que vocês acham sobre a Globo? Ou sobre a política? Ou sobre esse esmalte que eu tô aqui na minha unha? Aí vocês pegam e falam, não sei. Poxa, não sabe? E aí a gente começa esse embate. Então, quando você não sabe sobre algo, quando você não consegue desenvolver uma argumentação, você não tem um posicionamento, você não tem uma opinião formada. Então, é o que acontece quando você não tem tese dentro do seu texto. É como se você não tivesse por onde caminhar. É como se você não soubesse para onde ir. Estão entendendo? Então, a tese ela vai ser o coração do seu texto. Ela é uma frase que vem nas linhas finais da introdução. Geralmente, você vai utilizar para a tese 2 linhas no máximo. Tá? Porque você vai começar a sua introdução com o repertório sociocultural, vai vir a argumentação e logo em seguida a tese. Mas professora, é essencialmente dessa forma? Não existe uma estrutura padrão, mas existe uma estrutura que faz com que vocês tirem uma notinha melhor, né? Que é o que dá certo na maioria dos casos, na maioria dos alunos que fizeram o Enem, tá? Se vocês observarem essas redações das edições anteriores. Ok? Então é isso que vocês precisam estar linkados, ver aquilo que está dando certo. O time que está ganhando a gente não mexe. Então a gente vai seguir essa estrutura padrão. Vem o repertório sociocultural, vem ali a nossa argumentação e logo em seguida a gente apresenta a tese, tá? Então fiquem atentos a isso. Agora vamos pensar num tema.
Não sei se todos vocês já viram, né, ou pelo menos pesquisaram sobre os temas das redações anteriores, das edições anteriores do Enem, e um deles foi manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. Manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. Foi o tema de 2019 ou 2018, não me lembro aqui perfeitamente, mas é um desses 2 anos aí. Então, manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. Quando vocês se depararem com esses tipos de tema, vocês vão fazer análise interpretativa. Poxa, manipulação. Então, quando eu falo de manipulação, a pessoa ela não está sabendo, ela não está ligada que ela está sendo manipulada. Tá, do usuário, ou seja, do usuário de quê? Dessas redes sociais, dessas mídias, né? Daquilo que envolve jogar informação de forma muito rápida, né? E aí a gente vai englobar uma série de coisas, mas principalmente aqui no caso, a internet, né? Que a gente vai continuar lendo a frase temática para poder entender isso. Então, a manipulação, a pessoa não sabe sendo manipulada, né? Ela acha que sabe, mas ela não está sabendo. Do usuário, pelo quê? Pelo controle de dados. Quais são esses dados? Aí é onde vocês precisam continuar fazendo análise. Poxa, pelo controle de dados, mas quais são os dados? Aí vocês começam a pensar, quando eu entro no Facebook, quando eu clico, eles falam assim, permitir acesso aos seus dados, a gente coloca permitir. Lá no Instagram, da mesma forma, permitir. Se eu vou começar um joguinho novo, o que eles pedem? Permitir acesso aos seus dados? Vou permitir. Tudo aquilo que a gente vai fazer cadastro, em sua grande maioria, o que eles pedem? Permissão para ter acesso aos nossos dados. E aí é onde entra o tema de fato. Então, manipulação do usuário pelo controle de dados. A partir desses dados, olha só, vejam bem, o que eu estou fazendo com vocês aqui? Uma linha de análise para que vocês entendam que isso é uma problemática social e a partir dessa análise, dessa problemática social que nós estamos falando, é que vocês irão construir a tese de vocês, certo? É que vocês irão de fato conseguir pensar em algo para auxiliar e ser o norte do texto de vocês. Ok, então eu já percebi, eu já entendi que o usuário ele é manipulado, mas ele não sabe, eu já percebi que é por meio dos dados cadastrais que nós colocamos aí nas redes sociais, na internet, com tudo aquilo que a gente vai cadastrar. Por exemplo, se eu vou fazer uma compra ali no Magazine Luiza, quando eu me cadastro, permitir, dependendo de onde eu vou entrar, permitir que o Magazine Luiza acesse, tenha acesso a isso, tenha acesso àquilo. Tudo isso é uma forma de coletagem, uma coleta de dados na gente, tá? E aí eles distribuem esses dados. Professora, mas para quê? Aí é onde entra a questão do controle do usuário, né? Pelo esse controle de dados, pela essa coleta de dados. Para que eles fazem isso? Para fazer com que gerem as bolhas. O que são essas bolhas? As pessoas, elas vivem nas suas bolhas de informações, nas suas próprias bolhas de convicção. Então, quando há uma coleta de dados, eles começam a traçar perfis. Então quer dizer que a Milena, ela gosta de rosa, a Milena gosta de ouvir todo tipo de música, a Milena não gosta de tal político, a Milena, ela vai muito para tal lugar, a Milena gosta muito de comprar tal coisa, e assim ele vai começar, esse sistema ele vai criar um algoritmo para que eu receba apenas coisas daquilo que eu gosto. Para quê? Para que eu nunca saia da minha bolinha. E se eu nunca saio da minha bolinha, o que eu estou sendo? Manipulada. Mesmo que eu acredite, mesmo que eu pense que não. Mas como estou sempre recebendo informações que apenas são do meu gosto, que são apenas da maneira como eu penso, da maneira como eu acredito, e eu nunca leio, ou pesquiso, ou penso outras coisas, esse aí é o fator onde está fazendo o quê? Com que as pessoas sejam manipuladas. Então, aí a gente já tem um problema, os algoritmos, né? Por essa coleta dos dados. Ok? E a partir disso, o que vai gerar também nas pessoas? A alienação, né? Que está vinculada com a manipulação. As pessoas tornam-se alienadas. Por que tornam-se alienadas? Porque elas acreditam que estão fazendo tudo do jeito que elas querem. Mas elas não conseguem perceber que elas estão sendo como se fosse um fantoche. Estão sendo controladas ali por algo maior. E aí é onde essa alienação. Então pronto, já tenho 2 problemas aqui, né? Os algoritmos e a alienação do povo. Beleza, como que eu vou construir minha tese agora? Percebam, meninos, analisem a frase temática, analisem o tema, para só assim depois vocês de fato pensarem na produção da tese. Para que isso facilite, para que isso seja mais fácil para vocês, façam fichamentos, vai olhando para o tema e vai anotando no cantinho, vai fazendo pequenos fichamentos sobre isso, ok? Então, beleza, pensei nesse tema, manipulação do usuário pelo controle de dados na internet.
Fiz toda a minha análise, agora eu vou construir minha tese, depois que eu já escrevi todo o meu repertório, depois que eu já fiz toda, né, minha argumentação, linkando com o meu repertório, aí agora eu vou construir a minha tese. Então, eu posso colocar da seguinte maneira: fica evidente, portanto, que é necessário amenizar os impactos causados pelo uso dos algoritmos, diminuindo, então, a alienação do povo. Percebam? Fiz uma tese. Fica evidente, portanto, que é necessário amenizar os impactos causados pelo uso dos algoritmos, diminuindo a alienação do povo. Essa é a minha tese. Ah, mas por que ela é a norteadora do meu texto? Porque agora, a partir desses dois problemas que eu citei, esses algoritmos, o uso dos algoritmos e a alienação do povo, é que eu vou construir o meu D1 e o meu D2. Então, o D1 pensando no uso dos algoritmos, o D2 pensando pensando na alienação da população, ok? Meninos, tese é isso, não é algo difícil, vocês precisam apenas parar para fazer interpretação textual, tá? Para fazer a interpretação da frase temática. À medida em que vocês fazem essa interpretação, à medida em que vocês compreendem esse tema, à medida em que vocês conseguem analisá-lo, é o que vai facilitar para vocês na construção da tese. E nunca se esqueçam, um texto sem tese é um texto sem nada. Precisa ter tese, é necessário, não é algo, não é um acessório, ele é essencial, tá bom? Se ainda tiver ficado dúvida em relação à tese, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, tá? Pausa o vídeo aí, alguma coisa que ficou para trás que vocês não entenderam, pausa o vídeo, beleza? E mandem mensagem lá que eu vou explicando para vocês melhor. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Grande beijo, até a nossa próxima aula. I never made it, but I know